Vale a pena continuar a nossa história, a história apresentada no vídeo depois da reunião mediúnica, destacando o capítulo 5 da obra Missionários da Luz, Influenciação, em que o André Luiz visita uma casa espírita junto com o Alexandre. Essa casa espírita era uma casa que o Alexandre já amparava e já trabalhava há mais de 9 anos, né? Sempre visitando pelo menos uma vez por mês essa casa de oração. E eles observavam no término da reunião os médiuns, né? A saída dos médiuns na casa, e especificamente o capítulo destaca dois médiuns, né? A mãe e um rapaz mais velho. E na saída do centro eles tinham diálogos nobres, né? Em que o André Luiz ficou impressionado, né? com a maneira como eles captavam bem as essências do estudo, né? e do trabalho. Mas do lado de fora haviam espíritos inferiores aguardando a saída deles, né? No caso da mãe, o seu marido desencarnado estava aguardando, né? E no caso do filho mais velho, 2 espíritos estavam aguardando ele, né? Esperando ele sair para, aos poucos, sutilmente retornando a influenciação. E é impressionante observar no relato do André Luiz como que os espíritos aos poucos vão se envolvendo nas suas influências com os encarnados, né? E como que o astral, as ideias e os pensamentos de cada um vai se modificando com o tempo, né? E no capítulo 6, intitulado A Oração, nada mais é que o retorno, especificamente do filho mais velho, para o seu lar. Então o André Luiz fala que após separar da genitora, né, e da irmã, que a irmã, uma irmã também estava junto, e a irmã mais nova foi o médium, digamos assim, que o Alexandre utilizou para encaminhar, intuir e mandar algumas mensagens positivas aos dois, né? Então, após despedir, o rapaz tomou o caminho da sua residência, né? E olha que interessante a observação do André Luiz. Ele fala, seguimos-lo de perto, né? O André Luiz e o Alexandre. E olha que fala forte do André Luiz. Ele fala que doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas 2 formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Então, o André Luiz estava observando o nível de influenciação, como que aquilo atingia ele, né? A partir daqueles 2 espíritos que o acompanhavam. Conhecia de perto as alterações circulatórias, o infarto. Tratara noutro tempo inúmeros casos de infecção, artrites, úlceras gástricas. Examinar atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Então, André Luiz comenta que ele acompanhou isso como médico, né, da sua última vida encarnado, né, esse trabalho de acompanhamento em relação à saúde física, e percebeu muitas vezes a sua inutilidade no combate a essas doenças, ao ataque desses vírus estranhos, né, que destruíam o sistema orgânico, né? Ele fala exatamente dessa forma na obra, né? Mas mesmo assim, no final ele completa, mas mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções, né? Mostrando que muitas vezes o médico ainda tem muitas vezes tem a ilusão de achar que tem totais condições de enfrentar várias situações como essa, né? E mais à frente no texto ele diz o seguinte: no câncer praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas e ali?
mostrando claramente que era um caso grave que ele estava identificando, mas que os seus conhecimentos médicos não tinham bagagem para enfrentar uma situação como aquela. Era paciente em condições muito graves, ele afirma isso na obra, né? Viam-se-lhe os parasitos escuros, observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Olha o nível de influência, o que provoca nas pessoas, né? Não haveria remédio para ele, né? Ele faz o questionamento. Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? E aí o Alexandre faz uma afirmação impressionante, né? Dizendo que toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. E aí o André depois comenta que ele sente que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo, após presenciar tudo isso, né? E aí o Alexandre comenta mais à frente dizendo o seguinte, que a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Olha que frase sensacional. Quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Quando a ciência médica captar essa essência da alma, né, vai avançar muito mais. E continuando, o Alexandre ensina de forma muito bonita o seguinte: cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então o Alexandre comenta com o André Luiz que ele vai apresentar um antídoto poderoso contra uma situação dessa, né? Dessa que o André Luiz presenciava, em que os seus conhecimentos médicos não tinham bagagem para enfrentar uma situação daquela, de um paciente em estado grave espiritualmente, vamos dizer assim. E aí o André Luiz observa que as entidades infelizes que acompanhavam mostravam-se terrivelmente contrafeitas, porque ele estava chegando à sua casa e alguma coisa impedia esses espíritos de acompanhar a vítima ao interior da casa. Aí o Alexandre ensina que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo é a residência das almas. A verdade é que a companheira do rapaz, a Cecília, ela garantia a casa tranquila, apenas com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas que o seu espírito nutria. Ao entrar nos aposentos, né, o rapaz tomava todos os cuidados, porque a esposa estava já adormecida. Ela se apresenta aos espíritos, né, e o André Luiz observa os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada, né, mostrando claramente o nosso cordão de prata, né, que é o que faz o perispírito estar vinculado ao corpo físico, né. E aí eles presenciam uma cena indescritível, né? Cecília acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, a cabeleira do esposo, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Ela fazia uma prece para o companheiro, né? E aquilo era muito mais do que um remédio, né? O coração se lhe transformava num foco ardente de luz, da qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções,
e destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes presentes no seu esposo, né? Aí o Alexandre ensina para nós, né? Explicando para o André Luiz, dizendo que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas dentro, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. E por fim o Alexandre explica para o André Luiz o seguinte: André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante em toda criatura que cultiva a oração, como o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Eu fiz apenas um resumo, mas vale a pena dar uma lida nesse capítulo 6 do Missionários da Luz, intitulado Oração, porque o que acontece dentro da casa da Cecília e de seu companheiro é fantástico. Vale a pena a gente ler, estudar, para que a gente possa entender a importância da vida espiritual nas nossas vidas, né? Mas que possamos guardar essa informação do Alexandre quando ele fala que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. Então, nesse momento de pandemia, que a gente possa perceber que as lives, as reuniões virtuais, elas têm uma tarefa muito importante, né, no mundo de hoje, porque é uma forma da gente levar o Evangelho para dentro da nossa casa. E se a gente estiver levando a oração, a prece dentro da nossa casa e o estudo desses assuntos nobres, com certeza a gente pode estar criando uma proteção conforme a Cecília criou na sua casa. E imagina o que seria em nossa casa, mantendo a vigilância e a oração, receber a visita de espíritos tão incríveis como o Alexandre e o André Luiz. Então fica aí essa dica e mostrando claramente a importância e como nós estamos envolvidos com o mundo espiritual, né? Não nos esqueçamos disso, né? A gente vive uma vida espiritual, só que estamos apenas no corpo físico, né? Envolvidos no corpo físico. Mas tudo é o mundo espiritual. Há uma vida, há inúmeras vidas, há inúmeras situações acontecendo em que os nossos olhos não são capazes de perceber. Que possamos ter mais fé e confiar nos espíritos superiores e no Criador.